aprendemos no primeiro domingo desse mês, no segundo domingo desse mês, que é o Deus que nos dá livramento. Muitas vezes nós damos crédito a outras coisas, talvez a nossa habilidade, talvez a própria sorte, mas nós aprendemos que quem nos dá livramento é o próprio Deus. Ele usa dos seus meios, usa os próprios meios, para que a vontade dele permaneça sobre a nossa vida. Domingo passado nós falamos que Deus que tem cuidado de nós nos dias difíceis. Muitas vezes nos dias difíceis nós não conseguimos enxergar a ação de Deus, mas Ele se faz presente cuidando da nossa vida também nos nossos dias difíceis. E uma das coisas que nós temos aprendido exatamente é a observar o cuidado de Deus. Às vezes nós não conseguimos ver esse cuidado porque nós estamos observando outras realidades e não nos atentamos para aquilo que Deus está fazendo. E hoje então nós chegamos ao encerramento dessa série, o Deus que cuida. O texto de Provérbios diz assim: 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Esse texto nos aponta algumas realidades. A primeira delas, que é a possibilidade da riqueza como da pobreza. Então, o escritor vai dizer que Deus não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Então, mostra que nós podemos, na nossa realidade de vida, ter a riqueza ou termos a pobreza. Mas também ele mostra que o domínio que ambas podem exercer sobre nós. Ele fala, por exemplo, se der a ele a riqueza, ele pode se esquecer de Deus e fazer a pergunta, quem é o Senhor? Afinal de contas, eu tenho todo o dinheiro necessário, eu tenho toda a riqueza necessária, eu não preciso desse Deus na minha vida. Da mesma forma, ele fala do domínio que tem a pobreza sobre a sua vida. Mas também não me dê a pobreza, para que eu não venha roubar e da mesma forma me esquecer do nome do Senhor. Então ele mostra que tem as duas realidades, e essas duas realidades podem também exercer um domínio sobre a nossa vida. Mas a terceira realidade, a sensação de liberdade com as reais necessidades supridas. Ou seja, não me dê a riqueza, nem me dê a pobreza, mas me dê o pão de cada dia, porque o sentimento das reais necessidades que nós temos supridas, nos dá um sentimento de liberdade, já que eu não corro o risco de esquecer o Senhor, e também não corro o risco de esquecer dele cometendo um crime, cometendo, por exemplo, um assalto. Ou seja, a nossa condição poderá afetar nossa relação com Deus, na medida que nos permitimos dominar por uma delas. Se a riqueza me domina, vai afetar a minha relação direta com Deus. Da mesma forma, se a pobreza me dominar, também vai afetar a minha relação direta com Deus. Nós temos uma experiência na Bíblia, uma experiência de domínio. O Salmo 73, ele conta a história de Asaf, uma experiência do próprio Asaf, que era um ministro de louvor, que era um líder do povo de Deus, era alguém que conduzia a nação para louvar a Deus, e ele começa a observar a vida, e ele se depara com a seguinte realidade: pessoas que não temiam a Deus, pessoas que não andavam com Deus, pessoas que não se importavam com Deus, tudo que elas projetavam na vida, elas conquistavam, tudo que elas queriam, elas tinham. Ele observava o tempo todo eles fazendo as suas festas, eles gastando todo o seu dinheiro, e ele olhava para a sua realidade, e não encontrava a mesma bonança da sua vida. E ele chega o momento de observar tudo isso, ele chega na seguinte conclusão: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então ele começa a observar pessoas que não temiam a Deus, prosperando na vida, e ele olha a sua condição, ele deixa ser dominado pela situação que ele estava vivendo,
E chegou numa situação tão grave que ele afirma o seguinte: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aqui ele decreta seu total domínio que a pobreza, ou que a falta da riqueza fez sobre ele, aonde ele vai dizer que inutilmente ele andou com esse Deus, inutilmente ele serviu esse Deus, inutilmente ele entregou-se por completo a esse Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele faz uma observação, ele para um momento diante daquilo que ele estava vendo, e ele reflete o seguinte: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atentei, observei com o fim deles. Ou seja, depois de observar toda essa realidade, ele traz para si e entra no lugar da adoração, no lugar do encontro com Deus, e começa a observar de forma diferente. E ele não olha apenas aquilo que eles estão construindo no seu dia a dia, mas ele sabe que a vida não é limitada a esse tempo nosso, e ele sabe que tudo aquilo que eles estão desfrutando da riqueza, estão fazendo as suas festas, estão conquistando os seus sonhos, ele começa a observar e percebe que aquilo vai chegar no final, e que a alegria que eles têm naquele momento vai terminar. Ou seja, o lado de lá também está sendo dominado pela riqueza. Mas o que ele faz? Atinar, observar. E é exatamente isso que nós temos conversado a partir da conversa de Jesus com a multidão. Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus fala isso em um contexto de ansiedade. As pessoas preocupadas com o que comer, com o que vestir e com o que beber. E essas pessoas procuram meios para poder satisfazer as suas necessidades. Então, num contexto de ansiedade, ele dá essa palavra: observai as aves do céu. E aquilo que nós temos conversado, como pode, em meio à preocupação do dia a dia, imagina você nessa realidade, você cheio de problemas para resolver, cheio de contas para pagar amanhã, e aí você chega a conversar comigo e fala assim: pastor, eu sou extremamente preocupado, essa semana eu tenho uns problemas para resolver e não vejo como resolver. Aí eu abraço, coloco a mão no seu ombro e eu levo você lá fora e falo assim: vamos observar os pássaros do céu, vamos olhar aqui, como estão aqui as flores do campo. Parece loucura, e ainda mais quando aquele grupo de pessoas tinha resposta para resolver os seus problemas, diante de uma solução mamon, que era exatamente o Deus, o dinheiro, aonde Jesus não chama o dinheiro de um objeto, mas ele dá uma personalidade ao dinheiro, e mostra que o dinheiro tem condições de dominar a nossa vida. Ou seja, o que Jesus faz? Os convida a observar. Em meio a um contexto de ansiedade, e uma resposta simples, Jesus chama e fala assim: comecem a observar. Observar o quê? Toda a criação tem as suas necessidades. As aves do céu, os lírios do campo, toda a criação tem necessidades. Muitas vezes nós achamos que só nós passamos e só nós somos privados de alguma coisa, mas toda a criação passa por essa realidade, mas todos as têm supridas. As aves do céu não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas todos os dias elas saem do seu ninho, ela encontra alimento e ela volta para o seu ninho. Ou seja, Deus cuida também dos pássaros, e é o mesmo supridor, o mesmo que alimenta as aves, o mesmo que cuida da criação. Ele vai dizer: também é aquele que cuida de cada um de nós, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. O que Jesus está convidando para essa observação é algo muito simples: Deus é quem cuida de nós. Quando Asaf passou a observar que Deus é quem cuidava dele, ele chega à seguinte conclusão: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Este homem que começa o salmo questionando por que tantas pessoas prosperam sem andar com Deus, termina na seguinte afirmação: quanto a mim,
bom é estar junto a Deus. Eu não posso ser dominado pela pobreza e nem pela riqueza, mas eu preciso entender que Deus cuida de mim a partir das minhas reais necessidades. A grande confusão que nós fazemos na nossa vida é aquilo que nós realmente precisamos para viver e aquilo que nós achamos que precisamos para viver. Quando Jesus conversa com essa multidão, o questionamento deles é o que eles pensavam precisar para viver. E Jesus traz a eles uma resposta: é aquilo que vocês realmente precisam viver. O Deus que cuida, Deus é o provedor de nossas reais necessidades. A promessa que Deus faz em cuidar de nós é das nossas reais necessidades. É essa promessa que Deus faz. Aquilo que passa além é busca nossa, é sacrifício nosso, e é onde entra as preocupações, as ansiedades, e é onde nós passamos a ser dominados por elas. Abra sua Bíblia ou nos acompanha na leitura aqui, na projeção, de Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que é o mesmo contexto do texto que nós lemos em relação às aves do céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, as palavras do Cristo são as seguintes: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse escritor, sociólogo, Zygmunt Bauman, diz o seguinte: que nós vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Quanto mais descartável possível, melhor. Isso em todas as áreas da nossa vida. E ele chega à conclusão que nós somos uma sociedade de consumo. O novo indivíduo consumista assume características líquidas e extrai a postergação do prazer de consumir e desloca-o para o imediato. Nós então não temos tempo para esperar, nós não podemos aguardar, nós queremos todo o prazer hoje. E já que nós queremos todo o prazer hoje, nós entramos num processo de consumismo exagerado. E aí nós tornamos então dependentes total daquilo que nós queremos e queremos agora. E aí nós sofremos aquilo que eu chamo de síndrome da insatisfação crônica. O que é isso? O insatisfeito crônico sofre do mal da abundância vazia, pois parece que existe tanto a escolher, que ainda que ele escolha, fica insatisfeito, porque poderia ter escolhido muito mais. É quando você vai, por exemplo, num restaurante self-service. Eu, quando eu vou, por exemplo, tive almoço hoje, a primeira atitude que eu faço é dar uma volta na mesa, para ver exatamente o que tem, para que quando eu entrar na fila eu sei o que eu vou pegar. Porque a reação comum nossa, o que é? Nós vamos no restaurante assim, enchemos o nosso prato, e aí quando nós olhamos aquilo que deixamos de pegar, nós temos a síndrome da insatisfação crônica. Nós temos um prato cheio, nós temos a abundância, mas nos faltou pegar um pouco mais, nos faltou comer um pouco mais daquilo que ficou sobre a mesa. E assim nós vivemos todas as áreas da nossa vida. Sempre nós achamos que precisamos de um pouquinho mais, sempre acreditamos que precisamos buscar um pouco mais. E aí, a sociedade escravizada pela aparência, que o grande foco do nosso tempo é a ostentação. Quanto mais eu tiver, quanto mais eu mostrar, melhor é. E o pior de tudo isso, gastamos o que não temos com aquilo que não precisamos para agradar aqueles que não se importam. Isso resume a nossa vida. Gastamos o que nós não temos com aquilo que não precisamos para agradar aqueles que não se importam. O contexto do texto que nós lemos de Jesus, ele trabalha exatamente essa realidade, aparência e essência. Ele fala, por exemplo, daqueles que dão esmola, que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não tome conhecimento.
Então ele fala assim, não viva de aparência, mas viva de essência. Ele fala de homens que se colocam nas praças para orar em público, para serem reconhecidos dos homens. Mais uma vez ele fala de essência e de aparência. A grande preocupação de Jesus é que a multidão estava preocupada com isso, com a aparência e não com a essência. E o que Jesus faz é exatamente redirecionar essa multidão para abandonar a preocupação com a aparência e se importar apenas com a essência. E nesse contexto ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diante de pessoas preocupadas com a aparência, a oração que Jesus ensina a fazer é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que Jesus quer mostrar àquela multidão, primeiro é a liberdade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. O que Jesus mostra àquela multidão é, se vocês desejarem mais do que o pão, por consequência da aparência que vocês se preocupam, vocês não vão viver a liberdade. Pelo contrário, vocês vão andar ansiosos todos os dias. Mas ele dá um fundamento para que a gente não ande ansioso. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aquilo que nos traz ansiedade, aquilo que provoca em nós preocupação, aquilo que nós achamos que Deus não se importa, aquilo que eu vou adiando nos meus sonhos, Ele vai responder, o vosso Pai Celeste sabe daquilo que você precisa. Ele sabe exatamente qual é a sua real necessidade. A conclusão desse ensino de Jesus, viver a liberdade a partir da dependência de um Deus provedor. Nós só iremos viver a liberdade da riqueza e da pobreza, quando nós entendermos que há um Deus provedor sobre a nossa vida, um Deus que cuida das nossas reais necessidades. O Deus que nos faz livres, o texto vai nos ensinar primeiro, o perigo de sermos dominados, a inconsistência daquilo que nos domina, a consistência da liberdade que nos é dada, e também a satisfação contínua que nos afasta do domínio. O texto que Jesus fala com a multidão e fala com a gente, vai nos ensinar exatamente isso. O Deus que nos faz livres a partir desses 4 pontos. O primeiro ponto é o perigo de sermos dominados. Ele diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Queridos, Jesus, quando a gente lê esse texto, aparentemente nós imaginamos pessoas pegando ali o seu dinheiro, juntando o seu dinheiro, levantando um monte de dinheiro e tendo uma riqueza infinita. Mas Jesus não está falando apenas do dinheiro, mas Ele fala de valores deste mundo. Valores deste mundo que a partir da nossa ganância, a partir daquilo que nós entendemos que nós precisamos para viver, além das nossas necessidades, são valores que este mundo prega, que nos domina. Por exemplo, ostentação, corrupção, ganância e descontentamento. São valores que a partir do momento que nós escolhemos construir tesouros sobre a terra, são coisas que vão passar a nos dominar, são coisas que nós corremos o risco de dominar a nossa vida, dominar a nossa agenda, dominar os nossos valores, dominar os nossos relacionamentos. Talvez você esteja perguntando, pastor, eu vim na igreja, imagina aqui o Márcio visitando a gente com a esposa, essa igreja só prega que todo mundo tem que ser pobre, porque Jesus falou que tem que ser pobre. Não, os dois contextos podem nos prender, tanto a pobreza não me leva a contrariar a vontade de Deus e roubar, assim também como a riqueza me leva a esquecer que Deus é o provedor. Mas o grande trabalho de Jesus aqui é nos ensinar, como disse esse teólogo, Ele não condenou a posse de riquezas, Ele condenou ser possuído por elas. Ele considerava o amor do dinheiro como um brutal idolatria. O grande questionamento de Jesus com aquela multidão, que esperava que a resposta dele tenham mais dinheiro. Com mais dinheiro vocês vão ter roupas, vocês vão ter comidas, vão ter o que beber. Mas Jesus sabia que isso ia dominar aquela multidão. E o que Jesus mostra não permita que essas coisas dominem sobre vocês. O homem que se escraviza ao dinheiro e não pode servir a ninguém mais, e muito menos a Deus. Quando o homem é consumido pela paixão do acúmulo de bens materiais, não há lugar para outro amor. É isso que nós encontramos na sociedade do nosso tempo, onde pessoas que têm um amor tão grande pelo dinheiro, por conquistar, por construir tesouros,
Nenhum outro amor vai encontrar um espaço no seu coração. Nenhum amor da sua família, ele abre mão da sua família para buscar a riqueza. Ele abre mão dos seus amigos, ele abre mão da sua fé, porque o homem escravizado pelo dinheiro, pelos valores deste mundo, nenhum outro amor pode fazer parte da sua vida. Mas Deus nos faz livres, nos mostrando a inconsistência daquilo que nos domina. Olha o que ele diz: onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Alguns domingos atrás, na outra série de mensagens, quando nós falamos sobre o dinheiro, uma questão de fé, nós vimos que nós temos a partir do dinheiro uma falsa sensação de segurança e satisfação. É quando, por exemplo, chega uma notícia ruim para nós, e aí a primeira coisa que vem à mente: eu tenho dinheiro, dá para resolver. Ou seja, o dinheiro me dá segurança, ele me dá satisfação, mas é uma falsa sensação de segurança. Olha o que diz o escritor de Eclesiastes: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Pastor, esse ano eu vou trabalhar mais, vou ficar um pouco afastado, porque assim eu vou juntar um pouco, e pode ter certeza que o ano que vem vai ser diferente. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Por quê? Porque o dinheiro passa a ser o nosso dominador. Por que é apenas aparente? Olha como nós perdemos essa consistência. Ele vai dizer primeiro de forma lenta: traça e ferrugem. Quem já teve a experiência de mexer no guarda-roupa depois de um tempo, e olhar a parte de trás toda destruída, ou os nossos livros, tira do lugar, todo destruído? Por quê? Porque a traça e a ferrugem, aos poucos, ela não tem pressa, ela vai destruindo aos poucos. Essa segurança que nós temos, essa inconsistência nisso que pode nos dominar, pode de forma lenta sair das nossas mãos, mas ele diz que pode ser algo repentino também. Ladrões. Podemos perder aos poucos isso que está nos dominando, mas de forma repentina pode entrar um ladrão na nossa casa e levar todas as coisas. E aí nós vamos perceber a inconsistência dessas coisas que nos dominam. O como que nós entregamos a nossa vida, a nossa dependência, a nossa confiança, naquilo que nem sequer nós podemos segurar, aquilo que nós podemos perder de forma lenta ou repentina na nossa vida. E Deus nos faz livres mostrando essa realidade. Não deposite a sua confiança naquilo que é inconsistente, naquilo que se perde, porque isso vai apenas dominar a sua vida e não vai corresponder às suas reais necessidades. Mas em terceiro, a consistência da liberdade que nos é dada. Ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Primeira coisa que eu quero explicar: isso não é quanto à salvação, mas seu fruto em nós. Quando fala para construir tesouros no céu, comumente nós temos o costume de falar, de forma geral, quando alguém faz alguma coisa boa, fala assim: mais um tijolinho no céu, olha, castelo construído no céu, eu não tenho como corresponder, mas olha, Deus está vendo, está construindo o seu tesouro lá. Queridos, não é esse sentido de tesouro que Jesus está falando com a multidão. Afinal de contas, a preocupação deles era aquilo que é momentâneo, aquilo que é passageiro, aquilo que é transitório, aquilo que nós temos como necessidade. Então é que se a gente pensar que construir tesouros no céu é como se o nosso castelinho lá, é como se Jesus falasse assim: vocês vão morrer tudo de fome, mas olha, o céu está aí, fica tranquilo que a morte vai chegar lenta por causa da fome, mas o céu é garantido. E palavra eu não falaria isso. Mas o que Jesus está falando aqui são dos valores que nós construímos a partir da salvação que nós temos em Cristo. Ou seja, a partir da minha relação com Cristo, quais são os valores que eu passo a construir na minha história. Olha o que Paulo diz aos Colossenses: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o texto vai continuar dizendo para fazer morrer a nossa natureza terrena. O que é buscar as coisas lá do alto? É a realidade do reino de Deus na nossa vida. Os valores que são desse reino, que passam a fazer parte dos valores da nossa vida. Então, quando eu estou juntando tesouros no céu, eu estou fazendo o quê?
aquilo que é reino de Deus começa a influenciar os meus valores. O que construímos a partir do que nos é dado? Valores do céu. A partir daquilo que eu recebo, eu entendo que eu vou construir a partir de valores diferentes. Por exemplo, o pão nosso de cada dia. Aquela multidão preocupada com aquilo que iria comer, aquilo que iria vestir, a oração que Jesus nos ensina é o pão nosso de cada dia. Não é o pão meu. Quando eu sou dominado por essas coisas, a minha oração é: o meu pão de cada dia me dai hoje. Porque eu preciso de mais um pão, eu preciso de mais um alimento, eu preciso de mais alguma coisa, para que eu possa ser feliz. Mas Jesus nos ensina a pedir ao Pai, não aquilo que é exclusivamente nosso, mas Ele vai me ensinar que a liberdade que eu tenho é tão consistente, que eu não vou ser preso àquilo que me é dado. Não estamos presos, e prova disso é que podemos se desfazer dos tesouros deste mundo, o que nós chamamos de generosidade. A consistência da liberdade que nos é dada, vai me mostrar que eu sou tão dependente desse Deus, Ele me deu uma liberdade tão grande, que aquilo que Ele coloca na minha mesa não me prende a Ele, e eu tenho condições de repartir com o meu próximo. Então eu não estou apenas pedindo para que satisfaça as minhas vontades, mas que eu possa receber de Deus, e não ficar preso àquilo que eu recebi de Deus, e eu possa compartilhar ao meu semelhante. A riqueza não vai me prender, porque eu sei que na riqueza Deus me deu condições de repartir o meu pão com mais pessoas. A pobreza não vai me escravizar. Por quê? Porque eu sei que Deus concedeu outras coisas para outras pessoas, e essas pessoas terão condições de colocar o pão na minha mesa, e aí isso não vai me dominar. A generosidade como marca da liberdade. Olha o que diz o teólogo João Calvino: a beleza da virtude da generosidade, que é o ponto de contato entre Deus e os homens, nada tem a ver com riqueza, mas com caráter. Pessoas ricas podem ser avarentas, e pessoas humildes podem ser exemplos de generosidade. A avareza não é pecado, não é o pecado de quem tem muito dinheiro, mas de quem não desenvolveu a virtude da generosidade em seu coração. Às vezes nós confundimos uma pessoa que tem muito dinheiro e falamos assim: essa pessoa é avarenta demais, essa pessoa não dá nada para ninguém. Mas a avareza é exatamente aquilo que você recebe de Deus, e é tão dominado por aquilo que você recebeu de Deus, que você perde o grande privilégio de olhar e entender o que é o pão nosso, e praticar a generosidade. Entender que Deus colocou nas nossas mãos, para que nós possamos repartir com o nosso semelhante. É aquilo que nós olhamos para o nosso país e falamos assim: como pode um país tão grande de pessoas passarem necessidades? E aí quando você olha, quem domina a riqueza do país são poucas pessoas. E aí, se fosse uma melhor distribuição de renda, e aí nós queremos o que faça? Que o governo faça isso, que as autoridades façam isso, que tentam o máximo possível fazer com que chegue na mesa de todo mundo o pão. Mas o que vai fazer isso é o Evangelho. Por quê? Porque somente Ele nos mostra que Deus nos faz livres daquilo que o mundo é escravizado. Somente Deus nos faz livres de tal forma que aquilo que eu tenho, eu sei que não é meu, mas Deus me deu para que eu possa repartir com o meu semelhante. E aí vai mostrar que a generosidade é a marca da nossa liberdade. Se nós não conseguimos estender a mão, nós estamos decretando a nossa escravidão, que aquilo que nós temos tem dominado sobre a nossa vida. Mas por fim, o Deus que nos faz livres, Ele mostra que é a satisfação contínua que nos afasta do domínio. Ele vai satisfazer a nossa necessidade de tal forma que nós não corremos o risco de sermos dominados por essas coisas. Olha o que diz: fazer tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Quando nós construímos valores do reino de Deus, essas coisas não vão nos dominar. Quem buscar viver uma vida firmada nesses valores, não se deixará dominar pela avareza de seus frutos. Quanto mais nós entendermos que Deus é quem satisfaz as nossas reais necessidades, mais eu vou entender que aquilo que eu estou construindo para a minha eternidade, aquilo que eu estou construindo a partir do que Deus tem me dado,
a satisfação vai ser contínua. Mas se eu construo tesouros sobre a terra, nada vai satisfazer a minha vontade. Se eu perguntasse a vocês quanto vocês precisariam ganhar para serem felizes, a resposta comum seria: pouquinho mais, pastor, pouquinho mais, pode ter certeza que eu vou ganhar, eu vou ficar feliz. E uma das mentiras que esse Deus Mamon nos conta é: pastor, se eu ganhasse mais, eu ajudaria muito mais pessoas. Pastor, se eu tivesse mais dinheiro, pode ter certeza que esse mundo seria muito diferente. Se eu ganhasse o que o Neymar ganha, não teria apenas um projeto, a fome iria acabar no país. Queridos, tudo vai depender quem é que domina a nossa vida. Se eu entendo que o pouco que Deus tem me dado, mas a satisfação é contínua, porque Ele vai satisfazer sempre as minhas reais necessidades, eu posso repartir, e esses valores não vão dominar sobre a minha vida. É o que a Bíblia chama de contentamento. Andar contente em toda e qualquer situação. Olha o que diz o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O que o Evangelho nos ensina é exatamente viver o contentamento. A partir de qual realidade? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Eu não preciso buscar mais coisas, para que essas coisas satisfaçam a minha vontade. Deus, eu sempre falo isso, que Deus dá o pão diferente para cada um de nós. O pão que você tem é diferente do meu pão, é diferente de outro pão. Então Deus sabe exatamente o que vai fazer com que cada um viva a sua realidade de vida. Mas eu preciso aprender a viver, a entender que Deus me dá exatamente aquilo que eu preciso. Porque talvez Ele me dê a riqueza, igual a outros, é tão rico, e eu falo assim: Deus, se eu fosse tão rico quanto Ele, eu poderia ajudar. Mas Ele conhece o meu coração, e Ele sabe que se Ele me der riqueza, isso vai dominar de tal forma a minha vida, que eu vou me afastar dEle, e o que eu vou dizer à minha vida é: quem é esse Senhor, quem é esse Deus, quem precisa dEle? Da mesma forma, quando eu olho para aquele que é pobre, e eu posso olhar para ele e dizer assim: ainda bem que não sou eu. E Deus sabe que se Ele me desse a mesma condição de vida, eu cometeria crimes, iria profanar o nome do Senhor. Mas Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso, e isso que vai trazer para mim a satisfação e o contentamento. Então, se Ele me deu um pão do tamanho que Ele me deu, eu preciso olhar para esse pão e estar contente todos os dias. Por quê? Porque Deus mostra que Ele cuida de mim, me fazendo livre das tentações, livre das ciladas, livre das insensatas e perniciosas, ou seja, aquilo que afoga os homens nas ruínas e perdições. Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas perderam suas famílias por causa dessas realidades? E Hebreus 13, 5 vai dizer: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O que nós precisamos da vida, para viver essa vida, Deus sabe. Assim como o pássaro precisa do seu alimento, Ele é o supridor do pássaro. Assim, o que nós precisamos para viver neste mundo, o nosso Pai Celeste sabe do que nós realmente temos necessidade. E se nós entendemos que Ele é o Deus que tem cuidado de nós, nós não andaremos ansiosos quanto ao dia de amanhã. Por quê? Porque contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O sinal da liberdade para a nossa vida, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Esse é o sinal de liberdade, quando nós vivemos a piedade com o contentamento. O que é viver a piedade? A relação de Deus sem algo que nos domina e nos afasta dele, que é a realidade do contentamento. Queridos, Deus é quem nos faz livres. E a maneira que Jesus termina o seu texto com aquela multidão é: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se nós entendemos que as riquezas deste mundo é que nos traz estabilidade,
que é o meu esforço, a minha capacidade, os meus cursos, aquilo que eu tenho, o meu trabalho, a minha dedicação, que me traz o sustento. São nessas coisas que está o meu tesouro, ali está o meu coração. E essas coisas nós vimos que nós podemos perder lentamente, traça e a ferrugem. Ou nós perdemos repentinamente, o ladrão vem e rouba. Isso mostra a inconsistência das coisas que têm nos dominado, a inconsistência daquilo que nós temos depositado a nossa confiança. Mas quando nós entendemos que Deus supre as nossas reais necessidades, e que Deus nos faz livres, mostrando que aquilo que nós precisamos, é Ele que nos coloca à mesa, o meu coração estará em Deus. E se o meu coração está em Deus, é nele que está a minha vida por completo, porque o meu coração é a fonte da vida. É onde que eu vou entender que Deus está cuidando de todas as coisas. Queridos, eu sei que parece muito mais fácil pregar uma mensagem de prosperidade, como tantos estão pregando, dizendo que se você colocar e vai te dar riquezas e você não vai ser mais funcionário, vai ser patrão. Mas isso não é o que o Evangelho diz. O que o Evangelho diz é que Deus sabe as nossas reais necessidades. E o compromisso que Deus tem é: Deus sabe que vocês têm necessidade, e assim como Ele sustenta o pássaro, vocês valem muito mais do que o pássaro. E Ele vai sustentar cada um de vocês. E a partir do momento que eu fecho os olhos para isso, e começo a observar apenas as riquezas deste mundo, a satisfação não vai fazer parte da minha vida. O contentamento não vai fazer parte da minha vida. E eu vou ser extremamente dominado por essas coisas. E a minha vida toda vai ser entregue apenas para essas coisas. Mas quando eu entendo que Deus me faz livre, porque Ele me dá o que eu preciso, e nele está o meu tesouro, o meu coração também vai estar nesse Deus. E Ele vai dizer: por isso, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Porque Deus sabe aquilo que nós temos necessidade. E que Deus nos ajude, cada dia, a entender que é Ele que tem cuidado de nós. Nos livramentos, nos dias difíceis e naquilo que nós realmente temos necessidade. Nós só temos ansiedade por aquilo que nós não temos necessidade. É o que nos traz. O pão nosso, eu sempre falo, o pão nós teremos na mesa. Agora, o que colocar no meio do pão gera ansiedade. Qual é a fartura que eu tenho na mesa? Se Deus deu para você a fartura na mesa, esse é o seu pão. Só não deixe se dominar por isso. Se Deus colocou apenas amanhã um cafezinho preto e uma bolacha, é isso que Deus crê, entende que você tem necessidade. Seja grato por essas realidades. É o que vai promover a paz e a unidade no nosso lar. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, aquilo que tem nos preocupado, e que Ele possa realmente mostrar dia a dia o quanto é que Ele cuida de cada um de nós. Vamos orar? Pai, o Senhor sabe, Deus, a nossa limitação, e o quanto nós observamos apenas aquilo que nos preocupa. Nós observamos os problemas, nós observamos aquilo que nos falta, nós observamos aquilo que nós não temos condições, ó Deus, de mudar na nossa história. Mas nos ensine a tirar, ó Deus, o foco dessas coisas, e nos ensine a observar o cuidado do Senhor, ó Deus. Foi dessa maneira que Jesus trabalhou no coração daquela multidão, os levando a observar as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não colocam em celeiros, mas o Senhor sustenta cada uma delas. Isso mostra, ó Deus, que quando nós saímos, ó Deus, daquela posição de preocupação, de ansiedade, e passamos a olhar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito na nossa história, aquilo que o Senhor tem mostrado fiel nos nossos dias, ó Deus, nós vamos entender que o Senhor tem cuidado de nós. E isso, ó Deus, mostra que nós podemos hoje chegar em casa, dormir tranquilos, ó Deus, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, que aqueles que amam o Senhor, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam e confiam no Senhor, o Senhor os dá enquanto dorme. Mas aqueles, ó Deus, que depositam a sua confiança no trabalho, na sua ansiedade, na sua correria, ó Pai, diz que é o pão que penosamente granjeastes. Nós queremos descansar, Deus, no Senhor, entender que a nossa vida está debaixo do Teu paternal cuidado, e que o Senhor sabe aquilo que nós realmente temos necessidades, e o Senhor há de suprir cada uma delas, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos na nossa vida, no dia a dia,
observar este cuidado do Senhor, ó Deus, em todas as áreas, e que ao observar esse cuidado do Senhor, a nossa reação seja colocar o nosso tesouro no Senhor, ó Pai, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará nosso coração, e que o nosso coração esteja em Cristo Jesus, que nos ensina dia a dia, não andarmos ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto àquilo que iremos beber, comer e nos vestir, porque o Senhor sabe o que precisamos, e a promessa é suprir cada uma das nossas necessidades. Que essa palavra continue a trabalhar no nosso coração as tuas realidades, para que possamos descansar e confiar cada vez mais no Senhor como um Deus que cuida. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.